Jorge Alberto Raposo de Oliveira, nascido em 13 de 8 de 1957, no lugar de Silveiro. E os seus pais e os seus avós já eram daqui? Sim, tanto os meus pais, como avós, como bisavós, todos naturais de Silveiro. Tanto do lado do pai como do lado da mãe? Tanto do lado do pai como do lado da mãe. As minhas recordações, portanto, como se calhar a da maior parte das pessoas da minha juventude, eram recordações em que nós íamos, levantávamos, íamos para a escola e vinhamos da escola e íamos trabalhar. Só à noite é que estudávamos alguma coisinha para a escola. Conheceu os seus avós, paternos e maternos? Sim, e o meu bisavô também. O meu bisavô, portanto, os princípios dele foi cozinheiro aqui no Silveiro. Depois, portanto, ele tinha habilidade, fazia bricolagem, matava porcos aqui para a aldeia, e foi sempre ele o responsável pelos serviços da nossa Capela do Silveiro. O seu bisavô? O meu bisavô, que depois passou para o meu avô e neste momento estou eu. Vai ser dando. Vai andando, mas agora acabou porque a família da minha parte está uma no Porto, outra em Lisboa, portanto já não passa para mais ninguém. Os meus avós paternos, o meu avô, portanto, trabalhava nas obras e a minha avó trabalhava na agricultura. Da parte materna, o meu avô exercia funções de, portanto, fazia, rentava enxadas, picava focinhas, funções de serralheiro. De serralheiro, e continuou com a tradição do pai dele. Era ele que matava aqui no Silveiro, nos lugares vizinhos, é que ainda matava os porcos e depois cortava para meter nas salgadeiras. Naquela altura era com as agulhas do mato, e depois eram chamuscados, eram amanhados, comia-se o sangue em cima do porco e depois era cortado e colocado nas salgadeiras, portanto, com vinho, sal e alho para conservar. A minha avó trabalhou sempre na agricultura. Como é que era a casa dos seus avós? Tem assim alguma recordação? É uma casa normal para a época, com um solho em madeira, um teto em madeira, com 3 quartinhos pequeninos e uma sala pequenina e uma cozinha grande, como era normal. E depois tinha as abogarias, onde estavam os animais. E os animais ainda estavam por baixo da casa ou ao lado? Não, já estavam ao lado. Já estavam ao lado. Sim, aqui na nossa terra nunca houve tradição dos animais ficarem na parte de baixo das casas. Os terrenos são mais planos, têm mais espaço Sim, também. e os animais ficarem para a parte de baixo das casas são mais. Portanto, em zonas mais frias, que depois o calor dos animais se transmite para cima para aquecer as habitações. O meu pai trabalhou sempre nas obras, foi construtor civil, e a minha mãe na agricultura. Teve irmãos? Tenho 2. A nossa casa, era uma casa normal, já mais moderna que as dos meus avós, é claro, uma casinha normal. E a nossa vida, a minha, que fui mais sacrificado, que era o mais velho, era conforme eu lhe digo, era ir para a escola, vir trabalhar. Muitas vezes antes de ir para a escola tinha que ir com o meu pai, ele também antes de ir para a profissão dele, com os bois e as vacas, labrar a terra e fresá-la para depois a minha mãe durante o dia ir semeando. Vinha da escola, ele vinha de trabalho, íamos para a agricultura outra vez. Era a nossa vida. E a pé para a escola? A pé para a escola. No Silveiro? No Silveiro, aqui no centro de Silveiro, onde está agora mais ou menos o Coreto. Fiz a 4ª classe aqui na escola de Silveiro e depois fui para a Escola Industrial e Comercial de Águeda, onde fiz o curso geral de Mecânica. A partir daí fiz o exame de aptidão e fui estudar para Coimbra, onde tirei o curso de Engenharia Civil. E como é que era nessa altura, quando estava a estudar em Águeda, e vinha todos os dias? Ia e vinha todos os dias, de bicicleta. Era isso que eu lhe ia perguntar, como é que De bicicleta. De bicicleta. Caramba. Ainda era longe. São à volta de 9 km. E o pior não era ao ser longe, o pior era de inverno, Pois. umas chuvadazinhas que se apanhavam. Mesmo quando andei a estudar em Coimbra, até fui e vim sempre todos os dias, nunca estive em Coimbra. Nunca ficou lá a viver? Não, apanhava o comboio das 7 menos 1/4 em Oliveira do Barro para Coimbra e apanhava o comboio das 8h12 em Coimbra para Oliveira do Barro. E como é que tinha tempo para estudar? Chegava a casa, comia alguma coisa, tomava banho, ia estudar e outro dia às 7 menos 1/4 tinha que estar em Oliveira do Barro. E ia de bicicleta e vinha. Para a estação? Para a estação. Só nos últimos 2 anos, no último ano, o meu pai tinha uma motorizada, começou-me a deixar de motorizada, e mesmo depois, quando estava a chover, ele tinha um carro, se leva ao carro. Já tinha carta de condução? Já tinha carta de condução.
Tirei a minha carta de condução, andava a estudar em Coimbra, num dia em que fizemos uma visita ao Laboratório Nacional de Engenharia a Lisboa e eu não pude ir à visita porque tinha exame de condução. O tempo de descanso era diminuto. A gente aproveitava aquela meia horinha, 3/4 horas de comboio para um lado e para o outro para estudar também alguma coisa. As férias era a trabalhar, então, férias a trabalhar. Fui ainda andava na escola primária, depois fui para Coimbra não, mas ainda andava na escola primária, eu tinha uma tia e madrinha que era costureira e tinha uma deficiência num pé. E os médicos aconselharam-na ela a apanhar a praia. Então ainda andava na escola primária, ia com ela para a praia, ela alugava lá um quartinho, eu e as minhas irmãs, e eu ia para ir às compras, para ir buscar a água. Para tomar conta delas. Era, para tomar conta delas. E tu ia para a praia para onde? Íamos para a Costa Nova. Ah, era para aqui perto? Era para a Costa Nova, para a casa da Dona Amândia, ainda me recordo, ainda lá está. Ainda lá está. De resto, as nossas férias foi sempre isso. Nunca saiu assim com os seus pais, não faziam? Não. Não era Os fácil. meus pais já eu trabalhava, portanto já estava a ser engenharia civil, então eles por vezes iam com um casal amigo, iam para aquela zona ali do Algarve, da Quarteira, por aí fora, e acampavam. Mas Já mais tarde? Mais tarde já foram as viagens mais longas deles. Eu comecei, portanto, terminei o curso em Coimbra e abri um gabinete em Oliveira de Bairro com um colega meu que andou a estudar em Coimbra, um gabinete de projetos. Estivemos lá cerca de 1 ano e pico, porque ele não queria trabalhar, e então fizemos a sociedade e eu fui trabalhar para Abeleiros de Caminho, para uma indústria de pré-processados, para o gabinete deles, onde trabalhei lá cerca de 18 anos. Portanto, trabalhava em Abeleiros de Caminho, nessa fábrica de pré-processados, e tinha o meu gabinete de projetos em casa. Manteve sempre... Sempre o gabinete de projetos a funcionar depois que tirei o curso. Assim, deixei de estar nessa empresa, vim aqui para Oliveira do Bairro para a antiga Barbel, que depois foi vendida e formaram a Euroviga, e depois houve uma altura que andava a trabalhar na empresa e nos projetos, andava muito cansado e fui ao médico, ele não me receitou nada, só disse, a sua saúde está na sua mão, ou deixa uma coisa ou deixa outra, você está em vias de apanhar o esgotamento e está na sua mão, não lhe vou receitar absolutamente nada. E aí ponderou? E aí ponderei e vim para casa porque os meus filhos também precisavam do meu apoio. Minha filha andava no conservatório, o meu rapaz andava na bola depois de vir dos estudos e eu achei que devia ser a hora para os acompanhar, dar mais um bocadinho de apoio. E ficou só a trabalhar em casa? Fiquei só a trabalhar em casa até hoje. E porquê foi para a Engenharia Civil? Olha, é muito engraçado, é uma história engraçada, porque eu como tirei o curso de Geral de Mecânica, eu gostava muito de Mecânica e eu gostava de Eletricidade. E na altura havia um curso que era chamado curso de Eletromecânica. E eu fui para a universidade e quis me matricular em Eletromecânica. E as senhoras na secretaria disseram-me que Eletromecânica tinha deixado de existir. Agora que o curso tinha sido dividido, havia Eletrónica e havia Mecânica. E eu disse, então, olha, nem vou para a Eletrónica, nem vou para a Mecânica, eu vou para a Engenharia Civil, que era aquilo que o meu pai queria. E as senhoras riram-se, foi daí... Aí o seu pai queria que o filho... Pois, como o meu pai trabalhava na construção civil, gostava que eu fosse para a Engenharia Civil. E dava-lhe jeito de ter um engenheiro em casa. Exatamente. E foi assim. E as suas irmãs também estudaram? Sim, tenho uma que está neste momento na ACIB, que é a Clara, tirou o curso de Economia, e tenho outra que não estudou, foi só o 7º ano, mas foi uma opção. Foi porque ela quis? Dela, sim, foi uma opção dela, que é a seguir a mim. Era uma vida difícil para os seus pais, para vos conseguir pôr a estudar? Era uma vida difícil, mas eles nunca, em termos de estudo, não tínhamos, portanto, como é que se está a dizer, não tínhamos nada de excesso, tínhamos o mínimo para andarmos. Eu recordo-me, ainda andava eu a estudar em Águeda, com o meu pai vinha, ia ter com a minha mãe a agricultura, e ai de mim, quando eu chegasse à noite, já vinham de noite, quando tivesse a panela ao lume, com um bocado de bacalhau, com umas batatas e uma cebola, para eles comerem. A vida era assim. A gente lá, às fugidinhas, lá íamos até ali ao lugar, ao centro do lugar, para a escola, jogar um bocadinho a bola, e era assim. Da aldeia, portanto, recordo de muitas coisas, traquinices que nós fazíamos, inclusive por altura, na noite de São João, andávamos até às 4 ou 5 da manhã, íamos buscar os vasos das pessoas todas para o centro do lugar, os motores de rega. Uma altura fomos buscar uma cabrinha, amarrámos-la ao sino e pusemos o pasto à frente e ela cada vez que ia para ir comer o pasto tocava ao sino.
Olha, era aquelas brincadeiras, jogávamos a bola, pronto, eram as brincadeiras, não tínhamos mais nada, naquela altura aqui não tínhamos nada. Tínhamos um único café, um dia íamos ver um bocado de televisão ao domingo à tarde também, era o que havia. Não tinham televisão em casa ainda? Não, não, não. E toda a gente ia ao café? Toda a gente ia ao café. Vinha um senhor, não sei de onde, por vezes que trazia uns filmecitos daqueles de enrolar ainda, e passávamos no café, e nós lá íamos todos ao café. Os gelados naquela altura era o gelo que agora a gente põe, metiam água com sumo de laranja ou de limão e punham-lhe um palitozinho e depois vendiam aquilo a um tostão, 2 tostões, que eram gelados. Era o que havia. Nessa altura havia muita gente nova. Eu, por exemplo, naquele bocadinho de rua de onde eu vivia, nós éramos éramos 6. Éramos 6 e está-me a recordar de uma coisa engraçada que na altura das vindimas, nós 6 formávamos uma equipa e pisávamos o vinho, as uvas dentro de lagar, na rua toda e às vezes fora da rua. No final havia uma choricita, um bocado de broa e um copo de tinto e pronto, era a paga. Toda a gente, havia um grande espírito de interajuda havia dentro espírito de interajuda, exatamente. dentro da As aldeia. pessoas já contavam com a malta nova para fazer esses trabalhos. Tive três das minhas idades que estudaram, os outros foram todos trabalhar para as fábricas. Fizeram a 4ª classe e foram para as trabalhar. fábricas aqui da zona, sim. Para a Metalúrgica de Elvira, para a Blommetal, outros foram ali para a zona da Aguada, toda a gente. Meus pais lá conseguiram que eu fosse estudar, já não foi mal. De amigos seus que tenham emigrado? Sim, olha, tenho um amigo que é exatamente da minha idade, vivia a cerca de 50 metros de mim, que emigrou para a Venezuela e infelizmente tem uma vida muito ruim, teve um filho com graves problemas, que nunca mais cá voltou, tem ido à África do Sul com o filho já várias vezes e parece-me que é aquilo que não tem hipótese. Esse emigrou talvez com os seus 25, 26 anos e nunca mais voltou. Portanto, já para lá está há 30 e muitos anos. Os outros, todos, houve outro que emigrou também para a Venezuela, mas veio. Os outros ficaram todos por cá, mas ninguém migrou. O lugar de Silveiro, geralmente, se calhar 85% das pessoas de Venezuela. Para a Venezuela, mas havia alguma tradição, porque é que acha que isso acontecia? Isso acontecia que muitas das vezes as pessoas depois regressavam e passavam os negócios que tinham na Venezuela a outras pessoas que iam daqui. E começavam a chamar-se uns aos outros. Exatamente, exatamente. E era essencialmente negócios de padaria. E depois quando vêm para cá também abrem padarias? Não. Alguns abriram, mas a maior parte não. A maior parte depois quando veio já vinha com uma vida mais ou menos organizada, dedicavam-se a uma pequena agricultura para passar o tempo, mas nada. Nós, portanto, naquela altura cultivava-se muito arroz. O Largo do Silveiro, que hoje está arranjado, na altura do verão da recolha do arroz, era só palha de arroz a secar. Mais nada, aquele largo era só palha de arroz. E, portanto, ainda me recordo também na minha mocidade, amalhávamos o arroz, aquilo era de manhã, porque aquele pó fazia, portanto, criava, como é que eu ia dizer, comoções e aquilo tudo, mesmo nas gargantas. No final de se fazer cada eirada de arroz, o que é que se bebia? Bagaço com açúcar para desinfetar a garganta. Mas agora já não existe praticamente... As terras que estavam a arroz estão novamente a arroz. Simplesmente não é o povo que as cultiva, mas é uma cooperativa ali dos lados do Monte Moro que semeia tudo praticamente como estava. Agora não a plantar à mão, a ir cortar, a trazer nos carros de bois, agora tudo com máquinas, é claro. E antigamente eram as pessoas do Silveiro que faziam isso? Sim, as terras, portanto, os campos eram labrados com as juntas dos bois, depois passavam-se a grade para ficarem os terrenos lisos, depois era plantado o arroz à pitada, uma pitada à frente da outra para ir crescerem. E esses terrenos agora estão arrendados a essa cooperativa? Eu não lhes chamo bem arrendados, as pessoas cederam gratuitamente. Cederam gratuitamente? Gratuitamente. E o campo está todo, portanto, cultivado. Eles fizeram um levantamento cadastral dos terrenos, cada pessoa não tem lá a sua mota, como se dizia antes de pedir uma marinha da outra, está tudo livre, mas há um levantamento cadastral e as pessoas um dia poderão vir a readquirir os seus terrenos que estão lá.
embora eles cederam gratuitamente. Olha, se calhar não é normal, mas é muito útil. Exatamente, não, é de louvar a atitude. Eu acho que mesmo em termos... Porque às vezes tem as coisas abandonadas. Exatamente. Em termos de terrenos agrícolas, que era de louvar uma atitude destas como uma cooperativa qualquer, que estão aí hectares e hectares de terrenos a pousio, a criar ervas daninhas, a criar répteis, a criar tudo, e se houvesse uma cooperativa que tomasse conta deles, eram lucrativos e estavam as coisas mais limpas. As tradições associadas ao cultivo de arroz, os pratos associados ao arroz, era essencialmente o arroz de galo, como chamam agora, o arroz de molho pardo, ou lá para cima chamam-lo picante no chão, pronto, tem vários. Pronto, e era o prato mais cozinhado, era esse prato de arroz. Mas o arroz era secado tudo junto no largo, como estava a Não, no largo era secada a palha. A palha. O arroz, cada um secava o seu arroz nas suas eiras. Só depois não sabiam quem era. Exatamente. Depois havia os angriadores que vinham e compravam o arroz às pessoas, ensacavam e vinham os caminhões buscá-los, levavam para o Oliveira do Bairro para um armazém que lá havia e depois ia de comboio para os respectivos destinos. Produzia-se muito arroz, tem-se Muito noção arroz, das quantidades que eram produzidas? Não tenho noção, mas sei que era muito arroz. Eu recordo-me, por exemplo, os meus avós, aquilo eles produziam por ano, sei lá, por ano, era uma colheita por ano. E eles produziam 30, 40 sacos de arroz e cada saco de arroz daqueles era na ordem dos 70, 80 quilos. Era muito arroz. Foi-se perdendo o hábito porque a agricultura começou a não dar rendimento às pessoas. E as pessoas começaram-se a empregar nas fábricas, nisso tudo, e os animais, os bois e as vacas que lavravam os campos, as pessoas começaram a deixar de ter, porque depois começaram a exigir os seguros, começaram a exigir os sanitários, começaram a exigir aquilo tudo, e as pessoas começaram a deixar de ter, desfizeram-se disso. E na altura não havia os tratores que lavravam os campos. Há destas cooperativas, têm rodas próprias e isso tudo, mas na altura não havia, portanto os campos tornaram-se impossíveis de cultivar. Essa palha depois de seca levavam-na, colocavam-na em medras, chamavam eles, que era um circo que tinha um pau a meio onde as pessoas seguravam, pisavam a palha, e essa palha era para dar aos animais no inverno. Apanhavam erva do campo, misturavam essa palha e davam aos animais para os alimentar. Então essa palha depois era dada às pessoas que tinham animais? Não, essa palha não era dada às pessoas que tinham animais. Cada pessoa que punha no largo a secar, depois ia lá buscar. Ia lá buscar, ficava um espaçozinho entre um e outro para cada um saber qual era a sua. Estava tudo organizado. Estava tudo organizado. Separavam mesmo. Até os próprios canos do milho, muitas das vezes eram secos ali no largo e cada um punha na sua parte e a outra punha noutra parte, mas cada um sabia sempre qual era aquilo que era seu. E as pessoas respeitavam? Respeitavam. É uma região com muitas empresas e aqui mesmo até a Oliveira do Bairro também fez as pessoas saírem da atividade agrícola. Em parte, foi conforme eu disse agora há bocadinho, é mais alucinante a pessoa ir para a empresa trabalhar, chegar ao final do mês e ter o seu ordenado, do que andar na agricultura, que é uma coisa incerta, porque vêm as tempestades, vêm as moléstias, vem aquilo tudo que lhe dá cabo portanto, de toda a agricultura. E as pessoas, inicialmente, quando foram trabalhar para as indústrias, as pessoas iam trabalhar para as indústrias, mas vinham, ainda faziam a sua hortazinha, faziam muita coisa, porque aqui no Silveiro também havia uma tradição de fazer as hortas, cultivar pimento, feijão verde, isso tudo que vinham carros da Aveiro e de outros lados que levavam. Eu tinha um tio, que era meu tio padrinho, que vivia na Mourisca de Boa, e ele vinha aqui com um caminhão carregar para levar para o mercado abastecedor de Lisboa, e carregava aqui no Silveiro pimento, feijão verde, tomate, carregava para levar para o mercado abastecedor. E agora já não há essa tradição das pessoas continuarem a cultivar? Ainda há meia dúzia de pessoas que fazem, eu faço a minha horta e há meia dúzia de pessoas que fazem, mas é muito mais fácil ir ao supermercado. Ainda há muitos produtores agrícolas. Mas essencialmente batata e pouco mais, porque o pimento, já cada um põe o seu bocadinho, mas é para consumo interno, o tomate igual, o feijão verde igual, e de antes, eu recordo-me, por exemplo, a minha mãe vendia aos 9, 10 sacos de pimentos todas as semanas. Fora o feijão verde, que era o quilo, o tomate e aquilo tudo. Era muito os hortícolas da época. Sim, geralmente o quintal era todo destinado a fazer a hortazinha para se vender. Para se vender. Porque não se fazia a horta fora de casa, porque depois os amigos do alheio iam lá de noite e mudavam as coisas de sítio.
Sim. Lembra-se depois quando começaram a haver máquinas? Exatamente, quando começaram a vir os tratores, também foi uma das razões porque os animais deixaram de existir, porque o trator vai a uma terra e em meia hora põe a terra em condições de semear. E os animais andavam-se lá uma manhã inteira. Porque não faziam criação de vacas de leite, nem era só mesmo para Aqui no trabalho. Silveira havia quatro ou cinco, portanto, pessoas que tinham as chamadas as vacas leiteiras. E havia aqui na Quinta, por onde estes terrenos pertenciam, um senhor que tinha aí esse tinha mais, só esse tinha umas 9 ou 10 vacas, e iam lá levar o leite que depois vinha um caminhão levantar. Sim. Também se cultivava aqui um bocadinho de vinho, que é conforme ele disse, que depois se andávamos a pisar, também se cultivava um bocado de vinho, mas eram os principais. O arroz e a vinha e a batata, E a vinha também para fazer vinho para vinho vender. para vender. Que ainda hoje é... Ainda hoje. O meu falecido pai vendia na ordem dos, ora bem, 80, 140, tanto aquilo, tinha 140 almudes de vinho, vezes 20 litros cada almude, veja quanto é que ele vendia. Ele vendia aqui muito vinho. Que é vinho da região demarcada da Bairrada. Da Bairrada. E agora já não há pessoas... Não. Há menos. Não, há muito poucos já. Portanto, formavam aí as contradanças para o carnaval andarem de terra em terra, portanto, a animar. Há pouco falou de São João que iam roubar os Sim, vasos. isso era uma tradição da Malta Nova, sempre, todos os anos, e aconteciam coisas engraçadas. Eu recordo-me de uma altura em que um senhor disse: olha, vocês não vão buscar nada à minha casa, vocês venham cá, que eu dou-vos de beber, dou-vos um petiscozinho, e vocês, a que horas é que vocês lá passam? Mais ou menos às 6 horas passamos lá, sempre 1, 2 da manhã, já na horas mortas. Então nós dividimos em 2 grupos. Um foi com ele para a adega beber e comer qualquer coisa, e o outro grupo foi buscar as coisas todas. Quando nós saímos, ele já não tinha lá nada. E era, por exemplo... Roubavam o quê? Os vasos das flores? Nós não roubávamos. Não, roubavam, entre aspas, levavam Trazíamos para o largo, colocávamos tudo no largo, à volta da capela, os vasos das flores, os próprios motores de rega que as pessoas tinham nos poços para regar, trazíamos os motores e punhamos lá. Às vezes íamos buscar petróleo e de manhã, quando eram 4, 5 da manhã, íamos embora, deixávamos os motores todos a trabalhar. Eram coisas assim deste género. Então, e depois as pessoas sabiam o que era delas? As pessoas de manhã, quando se levantavam e não ouviam as coisas lá, iam logo viradinhas ao largo para ver onde é que elas estavam. E conheciam o que era delas? Conheciam o que era delas e traziam. Havia sempre algumas mais maldosas que, naqueles vasitos de flor, um ou outro que lhe agradava, quando iam cedo, levavam-nos e não eram deles. As contradanças eram no Carnaval? Sim. Então o que eram as contradanças? As contradanças eram um grupo de pessoas que se juntavam, arranjavam letras e depois, portanto, faziam músicas e dançavam. E depois iam num lugar, iam para outro, por aí fora. Mas aqui à volta aqui dentro do Conselho ou iam para... Não, aqui dentro do Conselho. Dentro do Conselho, essencialmente. Fez parte desses grupos? Não. Fiz parte de um grupo de teatro que tivemos aqui, que durante muito tempo, e depois acabou, que foi pena, mas fizemos parte, e aí com o grupo de teatro ainda fomos a muitos lados. Tinha um grupo de teatro? Tínhamos um grupo de teatro aqui do Silveira? Sim. E quem é que fazia? Quem é que ensinava? Quem começou a ensinar foi um senhor que fez agora 92 anos, que era o Sr. Carlos Fernandes. Depois ele resolveu parar, estava cansado, já não tinha idade para isso, e depois foi o falecido professor Hélio Martins que pegou e nós continuámos com... Quando foi com o Sr. Carlos Fernandes era mais, como é que eu ia dizer, era mais local, era aqui no Silveira, era em Oié. Depois quando foi com o professor Hélio Martins, já fomos a muitos lados, fomos para a Beira, fomos lá dentro para a zona da Arouca, fomos para muitos lados. Mas era um grupo de teatro amador? Era um grupo de teatro amador. Era nos vossos tempos livres que... Era à noite. Ensaiava? Ainda andei eu, a minha esposa e os meus filhos. Andaram todos? Andámos todos, porque nós tínhamos danças e tínhamos peças, portanto era variedade, tinha várias coisas. E então, geralmente, uma família, quando ia um, ia sempre mais um ou dois. Iam todos? Era. E acabou há quantos anos? Já acabou há uns 10 anos, talvez. Mas ainda durou durante muito tempo? Durou durante muito tempo. Quando esta casa foi inaugurada, nós atuámos aqui no dia da inauguração, no palco lá em cima. Eram peças que nós íamos buscar
ao Teatro Revista a Lisboa, muitas delas, e as canções e isso tudo. Era o professor Hélio que me estava muito virado para a música que arranjava. Tínhamos aqui, portanto, o futebol, onde também fiz parte do futebol. Sou sócio fundador da Solsil, lá em baixo. Sou sócio desta casa e andei aqui a ajudá-la a construir desde o início até à inauguração. Saí da direção há meio dúzia de anos, pouco mais, já estava cansado. Porque eu cheguei a fazer parte da União Desportiva, que era isto, agora, pronto, a União Desportiva, antes era o curso, que era o Clube União Silveirense. Fazer parte da Solsil e fazia parte da Comissão da Capela. E os meus filhos andavam a estudar, chegavam a casa e diziam: pai, já não vale a pena vir a casa ao fim de semana, que não tens tempo para nós. E era verdade. Então comecei a deixar algumas coisas. Deixei primeiro a União Desportiva, a Solsil, agora deixei a União Desportiva também e agora só tenho a Capela. onde faças, ainda toco o sino para os funerais, que trato de tudo. É o senhor que Sou eu que trato disso tudo ainda, que já vem do meu bisavô. Aqui no Silveiro, pronto, antigamente havia uma, que era o clube de futebol, que, como ele disse agora há bocado, que se chamava Ocus, que era o Clube União Silveirense. E só tinha futebol? Só tinha futebol. Depois, o Clube União Silveirense deu origem à União Desportiva. A União Desportiva teve o futebol de 11, teve o futebol de 5, que ainda andámos no Campeonato Nacional, tivemos atletismo, tivemos natação, que era eu responsável pela natação, trazia à minha conta nas piscinas do Oliveira do Bairro cerca de 300 miúdos, não do Silveiro, mas de todo o concelho. Mas que estavam na equipa do Silveiro. Sim, tinha lá 6 professores a dar aulas, e era isso, essencialmente. Ultimamente ficaram 2 só. Era a União Desportiva virada para a cultura e a Solsil virada para dar apoio, portanto, social. E acho que já eram 2 na mesma terra, já é muito, porque o povo gosta de colaborar, mas também as possibilidades cada vez são menos para se colaborar com as associações. Neste momento a União Desportiva está um bocadinho parada. Pronto, isto também, se calhar, é culpa dos próprios membros que estiveram na União Desportiva antes de estar esta associação e de onde eu estive ainda também. Porque começou-se a parar muito, como é que eu ia dizer, as pessoas começaram a deixar de ter tempo para se dedicarem tanto ao associativismo em si. Porque nós temos ali aquele parque que fizemos, temos ali uma piscina, temos isso tudo, e nós tomávamos conta disso tudo e limpávamos, mas não sei o quê. Agora já não, agora já pagam para se limpar. Nós vinhamos para aí 2 ou 3 sábados, trazíamos um lanche ou umas febras, e assávamos aqui, limpávamos o parque e comíamos e íamos à noite para casa. Agora já ninguém faz isso. Isto estava aberto ao público, esta era uma piscina aberta ao público. Isto está aberto ao público. Continua. Está a funcionar lá em baixo, simplesmente não está a União Desportiva neste momento a explorar. Alugaram a um senhor que faz a manutenção e a exploração. Porque antes eram próprios elementos da União Desportiva ou pessoas amigas do lugar que estavam na piscina a tomar conta, a limpar isso tudo. Neste momento está muito complicado arranjar pessoal. E eles tiveram, acho que foi ano passado que optaram por uma pessoa está a tomar conta daquilo, cobra as entradas, tem serviço de bar e faz isso tudo. Tínhamos um campo de futebol de 5 com relevado sintético aqui em cima que também está deteriorado, precisa de obras, precisa de um novo relevado. Isso ainda foi tudo feito na altura em que eu estive na associação. Nós trabalhávamos muito. Agora, olha, as festas da aldeia era a festa de Nossa Senhora das Dores, que é a festa principal, e ainda hoje é. E acontece quando? Por volta do dia, sempre depois do dia 15 de setembro. Há festa, não tem data fixa? Não, depende um bocadinho da festa da Nossa Senhora de Febres em Perreiros. Essa tem data fixa, que é o dia 8 de setembro. A festa do Silveiro é no fim de semana seguinte, mas se o dia 8 calhar a uma terça ou uma quarta-feira, não é no fim de semana seguinte, é só no outro. Essa festa, lembra-se dela desde que era menino? Sim, começou com umas bandas de música, uns grupos musicais, depois, como nós tínhamos aqui muitos imigrantes que vinham da Venezuela, eles começaram a colaborar mais para as festas, começou-se a trazer aqui artistas da rádio, televisão, por aí fora, chegou a ser considerada das melhores festas aqui da zona de Aveiro. Depois agora caiu novamente mais um bocadinho. Foi mordomo ou da comissão de festas? Várias vezes, e depois de
sem ser mordomo, a própria comissão da capela já há 2 vezes que é ela que faz a festa porque não aparecem pessoas para a fazer. E no ano passado foi a comissão que eu faço parte da capela que realizou os festejos porque não apareceu ninguém para os fazer e nós em junho pusemos mãos à obra e fizemos os festejos. Então este ano vai haver festa? Este ano vai haver festa, a comissão. É, a comissão, é outra vez a comissão que vai fazer? Foi a comissão, apareceu uma comissão. Não, uma comissão de festas. De festas. Apareceu uma comissão e está a fazê-las. Fazíamos uma festa muito engraçada, que era o Santo António, que era no lugar do Forodouro, que dizem que foi de onde o Silveiro nasceu, mas eu isso não me recordo. Que era uma festa de merenda, está lá uma capelinha pequenina, e as pessoas iam no dia fazer, era um conjunto ou 2 que estavam lá a tocar, e as pessoas, o seu padre ia lá fazer uma missa campal, e as pessoas iam de manhã, a missa era às 11 horas, levavam os seus farneiros, no final da missa comiam por lá nos pinhais em volta, e havia o bailarico à tarde, e era uma festa que durava até à noite, que também era feita com o povo silveiro, era o povo silveiro que pagava essa festa. E agora deixou-se de fazer essa deixou de se fazer já há muitos anos mesmo. Dizia-se que a festa do Forodouro que era o ensaio para a festa de Silveiro, porque a festa do Forodouro era feita só por pessoal solteiro. E a festa da Nossa Senhora das Dores, já é uma festa de muita responsabilidade, era feita com o pessoal casado. Esta festa daqui já é uma festa que vai a uns milhares de euros. Era só rapazes? É só rapazes. Porquê que era só rapazes? Porque tinha lá uma capelinha pequenininha, que a capelinha era particular. E os donos da capelinha enfeitavam a capelinha durante o ano. No dia da festa, as senhoras que enfeitam a capela do Lugar de Silveiro iam lá e faziam os arranjozinhos, e montava-se lá um altarzinho para o padre fazer a missa. Os rapazes tinham que andar por as portas a pedir para arranjar dinheiro para pôr os 2 conjuntos e montar lá uns palcos. Era a função dos rapazes. Era só dos rapazes. Então, e depois agora a festa do Silveiro, são casais ou também a comissão de festas é só homens? Não, a comissão de festas é homens, essencialmente, porque há a comissão de festas e chamam eles a comissão das senhoras. Há uma comissão que faz a festa, cada um pedir e arranja o dinheiro, e há a comissão das senhoras que zela a capela e enfeita a durante todo o ano. Antigamente era assim. Havia, portanto, a nova comissão de festas tomava posse, dava uma volta pelo povo a receber cereais. Davam-lhe milho, davam-lhe arroz, davam abóboras, davam alhos, davam tudo. Depois isso era vendido para as festas. Chegava-se à altura do Natal e fazia-se o cortejo de Natal. Havia uns ensaios e fazia-se um cortejo onde as pessoas davam as suas ofrendas e davam uma volta ao lugar, e iam ao lugar vizinho da gesta, davam uma volta. Depois do almoço, por volta dessas 2 horas, 2h30, era feito o leilão das ofertas. E qual era a tradição? Era cada um que oferecia a sua oferta, comprá-la. A própria oferta? A própria oferta oferecia e comprava, o que custava muito. Eu recordo-me que andava a fazer a minha casa, na altura, e era tesoureiro da festa, e ofereci a minha oferta, e dei 30 contos por ela, ainda era em contos, e custou muito. Eu ganhava 25 contos por mês. Então o que é que era a oferta? Podemos saber? Era leitão, era um bolo, era espumante, era um vinho tinto, às vezes punha-se umas peças de fruta. Mas chegaram-se a vender aqui ofertas no Silveiro por 200 contos. Então o que é que elas tinham? Para serem a mesma coisa que a minha tinha. Só que iam puxando. Eram dessas pessoas, imigrantes da Venezuela, e depois o termo que eles utilizavam era picar-se uns aos outros. A pessoa não queria levar, não queria deixar ir a oferta dele para os outros ofereciam e ela ia oferecendo, os outros ofereciam e ela ia oferecendo. E depois eles tinham aquele complô entre eles, vamos levar a oferta de fulano até X. E era isso. Aí era onde se angariava mais dinheiro. Daí a razão porque começou a ser difícil fazer-se a festa de Silveiro, arranjar pessoal para fazer a festa. Porque era, além do trabalho que as pessoas despendiam durante todo um ano, no Natal doía. O que é que se fez há uns anos para cá, já largos? Deixou de fazer cortejo de ofrendas, que era uma grande fonte de receita. E então o que é que eles fazem? Fazem o chamado o almoço de São Martinho, onde fazem uma feijoada, umas sardinhas, umas febras, e convidam as pessoas a ir almoçar, e as pessoas vão, e cada um dá o que quer, que é uma maneira de angariar algum dinheiro, mas de uma forma diferente. 1/4, se calhar, daquilo que se angariava com o cortejo e o leilão. Nós, a seguir ao leilão do Natal, nós fazíamos conta e era com esse dinheiro que nós programávamos a festa para setembro. Porque em dezembro começava-se a falar aos artistas, aos grupos musicais, a toda a gente.
Já conseguiam ter dinheiro, saber o dinheiro que tinham. Sabíamos, porque depois é assim, o peditório final, que engraçado que é que o peditório final é feito, agora não, mas naquela altura o peditório final era feito só depois da festa. Porque as pessoas, muitas diziam assim, eu dou consoante a festa que vocês fizerem. E consoante a festa que era feita, então fazia-se as pessoas davam o que entendiam. Eles agora criaram uma nova versão para arranjar algum dinheiro e que arranjam, que é o chamado o Totofesta, que saem 2 prémios ou 3, conforme os cartões, todos os fins de semana. E cada pessoa, pronto, compra um número e aquele número custa-lhe X e todos, se calhar uma maneira de eles arranjarem algum dinheiro mais para juntarem ao outro para compensar, mas de qualquer maneira nunca compensam. Pronto, são as coisas modernas de agora. Faziam as oferendas com aquilo que também tinham em casa. Era essencialmente os galos, naquela altura, como havia aquele ditado, para quem é até bacalhau basta, iam os miúdos pequenitos com bacalhau às costas, com um cacetezinho daquele pão comprido, pronto, eram coisas assim. Tudo de casa. Tudo de casa. Que geralmente quem oferecia os leitões eram os elementos da comissão que tinham que comprar e mandar assar ou assá-lo em casa para oferecer. Olha, então se a festa desse prejuízo, como é que faziam? Que eu me lembro nunca deu. Deu sempre lucro. Pronto, ainda bem. Que eu me lembro nunca deu. Sempre... O ano passado a comissão da capela teve prejuízo. Tivemos que cada um dos elementos colocar 100 euros no bolso deles. Também não foi muito. Não foi muito. Pronto. Mas deu prejuízo. 100 euros não, 300 euros. 300 euros. Mas no final nós até podíamos ter tirado, no final das contas todas, podíamos ter tirado à volta de 400 euros, porque depois das contas todas feitas, sobraram 400 euros. Mas nós também não o tiramos, entregámos-lo à capela. Somos membros da capela, mas ficou para a capela, para gastos da capela. A festa de Silveiro foi sempre feita, mesmo antes do 25 de Abril, já se faziam essas grandes festas com o dinheiro dos imigrantes. As comissões de festas tinham cuidado, tinham uma listazinha com as direções e tinham o cuidado de, logo pouco depois de tomarem posse, mandavam uma cartinha para cada imigrante a pedir para colaborar para as festas. E eles ou mandavam um chequezinho ou mandavam uma carta para o familiar que cá estava para entregar à comissão de festas aquele dinheiro. Muitos deles já tinham fugido de cá, se calhar, era difícil voltar, mas colaboravam sempre. Colaboravam sempre. Nisso, os nossos imigrantes sempre foram muito amigos do lugar deles. E nunca tiveram problemas com a polícia por causa das festas? Não se sentia muito essa pressão aqui? Não. Nunca tivemos aqui problemas com a polícia. E antes era obrigatório a polícia vir para os arraiais. Agora não vem. Só vem se forem chamados. Mas antes era obrigatório. Tínhamos que ter sempre 1 ou 2 patrulhas da polícia no arraial. Porque antes as pessoas também, o que era? Havia os festejos e vinham aquelas barraquinhas que vendiam frango de churrasco, vendiam isto, vendiam aquilo, e as pessoas sentavam-se ali e bebiam uns copos. E para o Bedes, depois havia discórdia ali e a polícia fazia falta para isso. Os produtos essenciais eram o arroz, a massa, o açúcar, isso tudo, e nós tínhamos aqui no lugar, tínhamos 3, chamávamos nós as lojas, que sempre houve de tudo, nunca... Eram tipo mercearias? Sim, eram mercearias, chamavam a loja. E a carne e o peixe? A carne e o peixe. As pessoas, todas elas, a carne, tinham que matavam o seu porco, matavam os seus frangos, tinham. O peixe, vinham carrinhas com peixe que chegavam ao centro do lugar e colocavam um foguete que faziam, e as pessoas iam ao centro do lugar comprar o peixe que necessitavam. Vinham já se lembra de virem de carrinhas? Vinham de carrinhas. Não vinham de bicicleta? Não me recordo de andar de bicicleta, recordo-me andarem a vender aquele camarão pequenino, eles chamavam as cabras da Costa Nova, que vinham com eles atrás, um cabaz grande atrás, vender, com umas malguinhas, cada malguinha custava X, não me recordo agora. E havia outra coisa, quando chegava o outono, à altura das colheitas, pouco depois, vinham essas carrinhas com peixe que traziam essencialmente caixas de sardinha, que as pessoas compravam sardinha à caixa, amanhavam a sardinha e salgavam-na para comer durante o inverno. E conservavam assim a sardinha? Conservavam assim a sardinha. Ainda hoje gosto de sardinha salgada assada. Era sardinha salgada assada, um dentinho de alho, um golpezinho de azeite, broa cozida nos fornos, que toda a gente tinha forno para cozer a sua broa, porque o pão trigo era um luxo. Toda a gente tinha os seus fornos para cozer o seu pão. Tínhamos aqui uma moagem, moíam o milho,
faziam a farinha e coziam o seu pão. Muitas das vezes na minha rua cozia e cedia a um ou outro vizinho uma ou duas broas, depois cozia ao vizinho e cedia às pessoas que lhe disseram a eles. Era broa, não era o quilo, era a unidade. Tivesse mais um quarto de quilo, tivesse menos um quarto de quilo, era a unidade. Era um moinho de Tivemos água. a ter duas moagens, uma lá embaixo, portanto à beira do rio, que era o moinho a água, que foi até há muito pouco tempo, e tínhamos outra aqui no centro, mas esse era um moinho elétrico. E já nem um nem o outro funciona. O lá de baixo deixou de funcionar há 2 anitos, talvez, que o senhor faleceu. Este aqui de cima deixou muito antes. Que faziam a moagem do milho e faziam a descasca do arroz. Descascavam o arroz, as pessoas levavam um saco de arroz ou 2, descascavam, depois traziam o grão para cozinhar em casa e traziam a casca do arroz para dar aos animais. Era isso, porque os animais de antes não havia rações, era as cascas do arroz, era o milho, eram essas coisas que se criavam os animais. Daí as carnes terem outro paladar que não têm hoje. E todos os fornos, cada pessoa tinha o seu forno, não havia fornos comunitários? Não. Cada pessoa tinha, geralmente, cada casa tinha um fornozinho para cozer o seu pão. Em termos de gastronomia, por festejo, você veja, agora já é diferente, mas quando havia a festa do lugar, que as pessoas convidavam as famílias para vir comer a casa, o prato que se servia naquele dia de festa, que era um dia especial, era uma sopa, era um cozido feito com as carnes, a galinha, o porco, tudo que se criava, e depois era o arroz de frango, com os frangos, e era a chanfana, que vinham uns senhores que traziam, portanto, manadas de carneiros e cabras, e paravam aí na casa de um ou do outro, que era costume, e ali matavam, e as pessoas iam lá e compravam um quarto de res, ou uma res, compravam aquilo que entendiam, e assavam no forno para esse dia. Leitão nessa altura, e não se falava em leitão. Mas agora fala-se muito de leitão. Agora fala-se muito de leitão. Quando é que acha que começou a haver a história, a ser introduzido o leitão? A história do leitão começou essencialmente quando começaram a chamar o leitão à barrada, naquelas zonas ali da Melhada e aquilo tudo, e as pessoas começaram a fazer e a assar em casa. Uma avó boa assava muito bem leitão. Ainda me recordo quando eu me formei, ele assou 5 leitões para a minha formatura. Teve uma grande festa. Foi uma grande festa. Foi um orgulho, foi o primeiro. Foi. E era o único neto. O resto era tudo raparigas. Então o leitão mas já é recente, mas já é do tempo dos seus avós. Dos meus avós. Já é o tempo dos meus avós. E ainda hoje, nos dias de festa, se mantêm essas tradições com... Agora já não, as pessoas já não comem o que comiam. Agora é a sopinha, é um prato de peixe, um bacalhau com qualquer coisa, e é leitão, ou é uns bifes feitos de qualquer maneira e leitão. Agora já são só 2 pratos e chega. Já mudou muito. Já mudou muito, mudou. Porque dentro as pessoas tinham um desgaste muito grande, porque trabalhavam no campo. E quando se sentavam à mesa para comer, comiam mesmo. Veja, havia os casamentos. Os casamentos, a emenda era aquela que eu lhe disse nas festas, mas os casamentos já tinham leitão. Mas era a sopa, era o cozido, era o frango com arroz, era a chanfana e era o leitão. Veja quantos pratos tinham um casamento. E como é que eram os casamentos? Eram feitos em casa? Geralmente, mais de 95% se calhar em casa. O meu casamento foi em casa dos meus pais. Então como é que foi o seu casamento? Montavam-se umas tendas com os panos por cima, alugavam-se mesas, alugava-se louça e depois fazia-se a comida. Foi feito em casa. O meu pai me matou um bitelo que lá tinha. Tínhamos frangos, tínhamos tudo, comprou-se a chanfana e foi feito em casa. 2 dias. 2 dias de festa? 2 dias de festa com 300 pessoas no primeiro dia e no segundo dia com 200 quase. Com um cozinheiro? Tínhamos. Havia sempre uma pessoa mais entendida nisso, que era o que o meu bisavô já fazia no tempo dele, essas coisas. E inicialmente eram as raparigas do lugar e isso tudo que serviam às mesas. Quando eu me casei, já havia os serventes de mesa que a minha esposa é de Sangalhos e trabalhava na SAIS em Abreiros de Caminho, e eles tinham lá uma equipa na SAIS de serventes, e nós convidámos para virem servir. Nós ganhavam X ao dia. E a sua esposa não é daqui do Silveiro, A então? minha esposa é de Sangalhos. E adaptou-se bem a viver para o Silveiro? Adaptou, muitíssimo bem, veio, adaptou-se bem, começou a dar catequese logo assim que veio e ainda hoje dá catequese. Hoje é responsável pelo Centro Ribeirinho de Catequese, que é os 4 lugares aqui do bairro: Silveiro, Gesta, Freixo e Herreiro.
aqui é uma zona onde há muita água. Lembras assim de algumas histórias ligadas a irem para o rio? Sim, íamos tomar, mas isso era normal. Ao domingo toda a gente ia tomar banho ao rio. Rapazes e raparigas não iam. Ficavam mais cómodas em casa. Os rapazes iam tomar banho para o rio. Então nós tínhamos ali uma zona ali embaixo que a gente chamava o Porto do Silveiro. Nós íamos para lá e não havia calções de banho, não havia nada. Era em tronco nu, como Deus nos mandou para o mundo, era como nós íamos para a água. No fim sacudíamos, vestíamos a nossa roupinha e vinhamos para casa. Aí tivemos aqui também um moinho de azeitona para moer o azeite, que havia aqui muitas oliveiras e moía-se aqui o azeite. Ainda lá estão as paredes direitas, que era tocado a água também. A mesma água que fazia andar o moinho do milho nessa vala aqui em cima, junto à estrada 235, seguia por ali abaixo e fazia andar o moinho do azeite lá embaixo, onde se assavam as batatas e o bacalhau na fornalha portanto, que tinha para moer o azeite, e se comiam os petiscos. Diferente da aldeia hoje, daquilo que foi há 50 anos, quando era novo. 100%. É uma diferença muito... 100% ou mais. Então... Havia união entre as pessoas. A malta da minha idade e de outras idades, nós reuníamos ao domingo e às vezes ao fim de semana para fazermos umas brincadeiras e isso tudo. Agora o Silveiro está morto. Não se vê ninguém, está completamente morto. As pessoas vivem muito com elas e agora depois da pandemia pior. Então é que não se vê mesmo ninguém nessa área. Sinto falta principalmente das atividades, porque nós, ao sábado, por volta das 4, 5 horas, quando podíamos dar a nossa escapadinha, nós juntávamos ali no centro do lugar e íamos jogar uma partida de futebol. Íamos a fazer um passeio de bicicleta, íamos fazer qualquer... E agora não há nada. Agora não aparece ninguém. Ninguém. Está tudo morto. Já depois de nós termos este polidesportivo aqui com, portanto, com relva sintética, nós todos os domingos de manhã vínhamos para aqui fazer uma partidinha, vimos um finito no fim ou qualquer coisa. Agora não, agora as pessoas parece que desapareceram todas. Os nossos rapazes, as nossas raparigas, à sexta-feira à noite ou ao sábado, juntam-se e vão até à Aveiro, à Praça de Peixe, ou vão para outros lados e não convivem dentro do lugar. Nós fazíamos bailaricos aqui dentro do lugar, fazíamos isso tudo agora. Ainda há muita gente nova aqui no Silveiro? Menos um bocado grande. Porque assim, vão estudar e depois acabam os cursos e não fica cá ninguém. Não há, portanto, empregos, portanto, que paguem os ordenados que pagam fora. Você veja, eu dou-lhe um exemplo, o IA. O IA é um dormitório de Aveiro. Porque você em IA compra um apartamento, um T3 por 180 mil euros. Você em Aveiro dá 350 mil, 400 mil euros por ele. O que é que acontece? O diferencial entre uma coisa e outra dá para as pessoas irem de comboio, tem ali o comboio, dá para as pessoas irem de carro de outra forma qualquer. Portanto, as aldeias passaram a ser praticamente dormitórios. E o Silveiro também é um dormitório? No Silveiro, neste momento, não é, mas já está a começar a ser. Nós já temos muita gente no Silveiro que não é do Silveiro e que a gente não conhece, que compraram aqui, fizeram-se poucos apartamentos que a Câmara depois proibiu, mas moradias, compraram moradias, que se fizeram e que se venderam, estão a comprar moradias antigas e a refazê-las para viverem, e certamente mais uns anos vai passar a ser também um dormitório da Aveiro. Acha que isso vai descaracterizar Muito. A aldeia? Muito, que é como eu lhe digo, as pessoas vêm dos trabalhos dela, metem-se em casa e saem para os trabalhos dela. Ao domingo vão visitar familiares que têm ainda na terra deles e desaparecem. A nossa capelinha de antes, havia missa, era cheia, não levava mais. Agora está meia capela, por exemplo. Não tem igreja, é só capela? Agora são tudo igrejas. Pois. Pronto, a nossa igreja, a capela, conforme a gente queira chamar, leva cerca de 250 pessoas. Os lugares vizinhos levam pouquinhas, levam menos um quarto da nossa. Mas nós fizemos uma nova e pronto, já fizemos grande. E tanto em si, agora não. É mais uma prova que as pessoas... E quem é que vai, portanto, aos cultos religiosos? São as pessoas mais antigas, porque a malta nova não vai. Aqui no Silveiro também tem a igreja evangélica. Como é que convivem as duas igrejas? Muito bem. As pessoas dão-se bem umas com as outras. Há uma pessoa da religião evangélica que morre, vão pedir à nossa religião, à católica, para a gente anunciar nos nossos sinos a morte dessa pessoa. Pelas festas
dão, há meia dúzia deles que não dão, mas contribuem para a festa religiosa. Portanto, há uma convivência sã. Muito sã mesmo. Há uma convivência sã. Nisso não temos razão de queixa. Respeitam-se. Respeitam-se mutuamente. Desde que sou gente, sempre me lembro para a igreja evangélica aqui. Então já tem muitos anos. Muitos anos. E sabe porquê? Como é que isso Não faço a mínima ideia, mas sempre, desde que sou gente, recordo-me a ver a igreja evangélica. E sempre houveram esta convivência? Sempre houve convivência. Mesmo entre a malta nova e aquilo tudo, conviviam todos, cada um ia à sua igreja, mas nunca houve... Mas sempre se deram todos bem, Sempre não? nos demos todos bem. E faziam parte também das associações e... Nisso já não. Nisso já não. Embora eles não estão contra as associações, esta associação que aqui está já se deu montes de vezes os seus espaços para eles fazerem as coisas deles, tudo bem. Na Solci lá em baixo trabalham lá gente evangélica, não há problemas maiores. Mas, por exemplo, entrarem em cargos de administração das associações, eles põem-se um bocadinho de fora. A nossa juventude foi uma juventude de trabalho, mas que enriqueceu as pessoas, porque as pessoas trabalhavam e tinham pouco com que se divertir, mas divertiam-se. E agora eles não têm com que se divertir, que é diferente. Agora têm uma vida melhor, mas não têm o sistema de diversão que nós tínhamos, que era um sistema de diversão da aldeia. Quem é que ia para Aveiro? Quem é que ia? Não ia ninguém. Tínhamos uma passagem, eu gosto de me lembrar de uma passagem em Aveiro, tínhamos aqui um rapaz que agora casou e está a viver em Ilha, e ele tinha um carro muito antigo, um Dodge. E nós conseguíamos ir 12 para Aveiro dentro daquele carro. Uma altura estacionámos frente ao onde é o Governo Civil, que existia ali a PSP, e estava um polícia à porta e ia contar 1, 2, onde é que vem tanta gente? Fomos para lá. A vir para cá faltam-nos a luz. Então veio um sentado no capão do carro, desde Aveiro para aqui, mais para a direita, mais para a esquerda, e aí viemos de Aveiro até ao Silveiro. São histórias que a gente nunca, pronto, vai à lembrança e que nos esquece. Visitar o Silveiro, nós neste momento no Silveiro, o que é que nós temos para visitar assim? Temos esta instituição e pouco mais. Pouco mais, porque o nosso largo é o que está, diz que eu vou melhorar agora. A Solcil é uma instituição de solidariedade social, pronto, também tem pouco que mostrar. Onde eram os moinhos lá embaixo da azeitona, aquilo até há pouco tempo ainda se pôde ver, agora está tem aqueles percursos pedestres que passam lá embaixo agora. Tem aqui o parquezinho ao lado, e é o que há. As festas, portanto, é a altura que toda a gente está com as portas abertas para receber toda a gente.